Olá! Na aula anterior nós fizemos juntos ali o extrato de manjericão, falei de todas aquelas propriedades fantásticas que ele tem para a pele. E agora a gente vai colocar todas essas propriedades no preparo do nosso sabonete, que é uma forma muito prática de fazer o cuidado da tua pele aí diariamente. Se você vai usar esse sabonete como auxiliar no tratamento de pele com psoríase, com irritações, com picadas de inseto, é ainda melhor você usar uma base vegetal porque ela tem essas características mais suaves ainda do que a própria base glicerinada comum. Cortei aqui já 500 gramas de base, que é o que a gente vai precisar para o preparo dessa receita que eu fiz. E se você quiser fazer uma quantidade maior também, fique tranquilo e vai só multiplicar com a mesma proporção que você consegue fazer a quantidade que você quiser. Menos do que isso, eu recomendo no máximo metade, né? Não faça assim com 100 gramas de sabonete, porque aí fica mais complicado até para você fazer essas dosagens com precisão. Você vê que a gente vai utilizar aqui 2,5%, 2,5% do extrato do manjericão, mais 1% da erva do manjericão para dar um efeito no sabonete e também para ajudar nessa maceração dentro da base. Então, se você trabalhar com uma quantidade muito pequena, você não consegue precisar essas proporções e aí você não consegue fazer os sabonetes, todos eles com as mesmas características, tá bom? Então aqui, ó, tô cortando aqui em pedacinhos pequenininhos já para facilitar e agilizar o derretimento da base e vou colocar ela aqui para derreter no banho-maria. Prontinho aqui, ó, já derreteu a base rapidinho, né? Ó, eu sempre gosto de deixar uns pedacinhos bem pequenininhos assim, por derreter, bem pequenininhos, que assim eles vão derretendo aqui no calorzinho só da base. O importante é ela não tá levantando fumacinha, né? Tem que aquecer só o suficiente mesmo para derreter, porque aí você vai ter uma fixação melhor da essência dentro da base. Então aqui na base glicerinada, nós vamos adicionar agora a erva, primeiramente, como eu falei, 1%. Vai ser a concentração que a gente vai usar, porque ela também vai participar dessa concentração do manjericão dentro da base, além do extrato dele que a gente vai utilizar. Então, 1% em 500 gramas de base vai dar 5 gramas. Então, é uma quantidade ali bem pequenininha. Essas balancinhas quase não gostam de pesar isso, né? Elas começam a medir ali a partir dos 3 gramas. Eu vou até medir aqui na colher de sopa para você ter uma referência, né? De repente, se a tua balança não pesar aí tão pouquinho assim como essas 5 gramas, para você saber mais ou menos aí quanto você vai colocar. Medir aqui nessa colher de sopa que é uma referência melhor. Daí, em torno de 1,5, ó. 1,5 colher, né? Já vai ser o suficiente. Até não vamos colocar muito para ele não ficar exageradamente. Vou deixar ele mexer, ó. Você viu, você percebeu aqui que foi a primeira coisa que eu coloquei, foi a erva. A gente aproveita esse calorzinho da base ali para acelerar essa maceração, que ela forma como um chá aqui na base glicerinada. Lembra que vai fazer o chazinho da erva? A gente vai fazer esse mesmo chazinho aqui agora, só que sem uma diluição de água, né? Usando a própria base glicerinada. Veja como ela já ficou com uma cor de chá aqui do manjericão. E agora nós vamos adicionar ainda os 2,5% do extrato. Nós vamos colocar 2,5%, que equivale a 12,5 ml dentro desses 500 gramas de base. Se a gente estivesse trabalhando com 1 quilo, seria 25 ml, certo? Então vai calculando aí a proporção. Eu gosto de fazer sempre essa referência em ml, porque aí fica mais fácil, em porcentagem, né? Que fica mais fácil para você dosar aí em qualquer quantidade que você precisar, né? Então tá aqui, coloquei 12,5 ml, peguei ali o 15 ml, dividi um pouquinho pro meio da risquinha, então você vê aí, faz a sua medidinha para que fique em torno disso, né? Os 12 ml, e vou adicionar aqui também, ó, olha a corzinha dele, né? Um chazinho bem concentrado, porque a glicerina ela faz isso, ela extrai ainda mais aquela concentração do que se fosse uma infusão em água, como é o chá, né? Então ela fica mais concentrada. E a base glicerinada, ela também tem o veículo de tudo aquilo que a gente precisa para fazer um extrato, que é a glicerina e o álcool. Então essas folhas que nós colocamos aqui, elas também vão macerar e vão ajudar ainda mais nessa concentração do extrato. E a gente vai deixar esse sabonete depois de pronto, vamos deixar ele ali armazenadinho por uns 3 dias, que é o tempo ali para fazer uma concentração maior dessas folhas dentro do sabonete. Esse é um truquezinho aí quando a gente trabalha com as folhas, extraindo também as propriedades dela dentro do sabonete, além do extrato. Então, aqui do jeito que ele já tá pronto pra gente colocar na forma, né? Vamos colocar só o cheirinho.
A essência, a quantidade dela é de 3%, então para cada 100 gramas de base a gente vai usar 3 ml de essência. Aqui são 500 gramas de base, então 3 vezes 5, 15 ml de essência. A essência que eu tô usando aqui é o de capim-limão, o cheirinho dele é delicioso, mas você pode colocar qualquer outra combinação de ervas que você tiver aí, pode ser camomila, pode ser o calêndula, né? Fica bom assim com qualquer essência herbal. A gente procura sempre combinar assim o tipo do cheirinho com o sabonete que a gente está fazendo. Estamos fazendo um sabonete de ervas, então a gente pega uma essência de ervas que ele vai combinar bastante com a característica do sabonete que a gente está fazendo. Não precisa colocar corante, nada, porque o tom dele já está bem verdinho, bem bonito, já tá com uma aparência bem especial. Então, mais uma vez vou aproveitar aqui para te mostrar que a gente pode fazer esse sabonete com duas características diferentes. Quando a gente trabalha com a base glicerinada, do jeito que ela tá aqui, né, eu tô usando aqui as forminhas de acetato, né, que são as forminhas bem baratinhas, facinhos também, facinhos de encontrar. E eu posso colocar o sabonete do jeito que tá aqui preparado, derreti, coloquei o princípio ativo e o cheirinho, já posso colocar na forma. Só que eu ainda posso resfriar essa base e fazer com que ela fique com um aspecto assim mais engrossado, ó. Coloquei aqui, né, não dá pra você ver muito aqui o campo de visão, mas eu já coloquei aqui na forminha, derramei aqui, deixa eu puxar aqui só pra você ver. Aqui, ó. Simplesmente coloquei na forma. Como a base ela tá bem líquida, alguma coisa vai ficar na superfície dela e uma outra parte das ervas vai decantando, aquelas mais pesadinhas vão indo pro fundo. Se você quiser, no caso do manjericão, pouca coisa, ele vai ficar meio equilibrado, porque ele tem ali umas partezinhas que são mais leves, outras mais pesadinhas, vai ficar distribuído em todo o sabonete, ainda fica uma parte distribuída, né? Mas se você quiser que ele fique de forma uniforme, distribuído em toda a base glicerinada, o que a gente pode fazer é resfriar ela um pouquinho, até ela ficar numa consistência de mel, né? Aqui você vê que ela tá bem líquida, porque ela tá numa temperatura maior, e à medida que ela for resfriando, ela vai engrossando, e esse engrossamento impede que aquelas partículazinhas das folhinhas do manjericão vá para o fundo. Isso serve muito para sementes, quando a gente vai fazer um sabonete de erva doce. Então a gente utiliza essa técnica do resfriamento para que essas sementinhas fiquem misturadas em todo o sabonete. É só aparência, isso que eu quero que você entenda. Do jeito que a gente fez já está pronto, mas a aparência ainda a gente pode trabalhar isso dependendo da temperatura da nossa base, do resfriamento dela. Então eu posso fazer isso que eu tô fazendo aqui com você, só mexendo para lá e para cá, e ele já vai resfriando. Ou eu posso pegar uma própria água aqui, ó, vou tirar essa água do banho-maria que tá meio morninha e vou colocar uma água fria, e isso vai ajudar ainda mais nesse resfriamento até obter esse ponto de mel. Aqui, ó. E agora aqui eu vou pegar uma espátula, né? Vou ficar esse barulhinho irritante da colher. Eu nunca percebo, já acostumei tanto a trabalhar com a colher, mas eu sei que para quem vai ouvindo, né, fica um ruído muito alto. Mas aqui, uma espátulazinha também ajuda bastante. Vou resfriando ele aqui na água, ó. Ajudando, a água ajuda a resfriar mais rápido. Vou mexer aqui o tempo, uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, e aí você vai perceber que ele já vai engrossando. E esse engrossamento já vai ser suficiente para fazer uma mistura bem homogênea no sabonete e dar uma outra aparência para ele. Então só tô aproveitando a aula aqui para te mostrar duas técnicas de você fazer isso, tá bom? Passaram-se uns 2 minutinhos e ele já tá ótimo. Deixa eu mostrar aqui para você como que ficou esse ponto, ó. Ó como ele já deu, deixa eu pegar com a colher aqui que fica mais fácil de visualizar, né? Ó como ele já deu um engrossamento, ó, já tá bem o ponto de mel, né? E só essa diferença aqui já vai dar uma outra aparência pro sabonete. Depois que eu desenformar, você vai conseguir observar bem certinho isso. Então vou colocar aqui na forma. Ó como quando ele chega nesse ponto do resfriamento, ele engrossa rapidamente, ó. Aqui, já vou colocar aqui bem rapidinho para não perder o sabonete. Quando a gente demorar muito, ele acaba secando dentro da panela. Então vou raspar aqui as lateraisinhas dele, aproveitar ao máximo aqui. Prontinho, ó. Agora é só aguardar a secagem completa e aí eu já desenformo ele junto com você
para você ver como que ficou. Aqui, ó, já tô desenformando eles. Deixa eu puxar aqui para você ver um pouquinho. Para desenformar dessas forminhas de acetato, aqui você vai fazer sempre... Eu gosto de puxar assim as laterais da forma, né? Deixando o ar entrar. E aí fica mais fácil de tirar o sabonete sem ficar pressionando a parte de cima. Ó como ele fica bem brilhoso, né? Ele ainda vai evaporar aqui um pouquinho do álcool, da composição da própria base, né? E aí, com isso você não marca essa parte de cima aqui dele para ele ficar assim, bem bonitinho do jeito que tá. E olha a diferença, quero te mostrar primeiro aquele que nós fizemos por primeiro. Olha, bem visível, né? Uma parte da erva vai ficar no fundo do sabonete e a outra vai ficar na parte de cima, ó, porque ele decanta. A gente colocou ele na forma assim, né? E no meio, observe que não fica nada de erva. Fica um detalhe bonitinho também, né? Mas... se a gente quiser, a gente pode também dar esse efeito de mistura homogênea em todo o sabonete se você esperar aquele resfriamento, como eu mostrei, né? Aí ele vai ficar dessa forma. Veja como ele já tá todo misturado em todo o sabonete. As ervas, ó, a gente já vê um efeito bem diferente, né? Depois eu quero tirar uma foto bem bacana aí para você conseguir observar bem essa diferença. Então aqui agora, do jeito que ele tá, a gente vai dar o acabamentinho assim, né? Tirando essas rebarbas em volta do sabonete. E vou deixar eles assim, ó, secando. Para ele terminar de secar por 8 horas. Já é o suficiente para depois a gente embalar. Para não acontecer do sabonete enrugar dentro da embalagem, né? Porque é normal ele ter uma certa perda, um percentual pequenininho de evaporação do álcool, da água que tem na composição da base glicerinato, e com isso o sabonete acaba encolhendo ali se você embalar ele imediatamente depois de desenformado. Então eu aguardo, eu sempre gosto de deixar ele assim secando essas 8 horas. Como nós aproveitamos aqui a propriedade do manjericão também em folha desidratado para ajudar nessa concentração do princípio ativo, então você vai deixar ele ali paradinho por uns 3 dias, para que dê tempo de acontecer essa concentração ainda maior do princípio ativo e ele ficar um sabonete aí excelente para toda aquela finalidade que eu coloquei ali para vocês. Então eu espero que você faça o seu e experimente aí, mas esse cuidado natural para tua pele.